Você conhece Charles Miller? Mas o que quase ninguém sabe, quem foi o jogador que esteve ao lado dele e quase desapareceu da história. E o mais curioso é que essa história chegou até mim através do meu avô. E esse daqui é meu avô, João dos Santos, servindo o exército em Mato Grosso do Sul. E foi ali que por acaso conheceu um dentista, que na verdade era um jogador histórico. O nome dele é Walter Jeffery. E ele jogou ao lado de Charles Miller. Venha conhecer essa história raríssima que saiu dos acervos do meu pai. Essa não é apenas uma história de futebol. Essa talvez seja uma das histórias mais raras que eu encontrei no acervo do meu pai, João dos Santos Júnior. Meu pai sempre dizia: tudo começou com o relato do meu avô, lá em Corumbá, durante seu serviço militar. Foi tratar de um dente e ali, numa conversa simples, descobriu que o dentista era um homem que ajudou a construir o futebol no Brasil. E hoje vou contar essa história para vocês e vocês vão entender por que ela é tão importante. Esse deve ter sido o verdadeiro gatilho que meu pai teve para começar essa jornada de registrar grandes histórias do futebol. Foi com esta história contada pelo meu avô que despertou nele a missão de não deixar a história do futebol brasileiro morrer. Walter Jeffery nasceu em São Paulo, no dia 18 de junho de 1881, filho de ingleses George Jeffery e Hannah. Seu pai, George, foi empreiteiro da Estrada de Ferro Jundiaí-Campinas e mais tarde em Rio Claro. E Walter teve os irmãos Fanny, Maria Evelyn e Roberto. Num tempo em que o futebol ainda não era compreendido no Brasil, ele já fazia parte dos primeiros passos desse esporte e foi fundador, ao lado de Charles Miller, do SPAC, São Paulo Athletic Club. Foi no Bom Retiro, em um campo simples improvisado por Charles Miller, que o jogo começou a ganhar vida, num terreno rústico onde poucos acreditavam que ali nasceria uma paixão nacional. O campo pertencia à Chácara Dooley. O dono era um camarada e não cobrava nada. Vale lembrar os nomes dos poucos que conheciam futebol desde a Inglaterra, como Casaban, o espanhol, Rimeiro e Simões. Walter Jeffery não foi apenas um jogador. Ele foi um dos primeiros grandes nomes do futebol paulista. Atuou tanto no São Paulo Athletic Club, o famoso SPAC, e também no Clube Atlético Paulistano, dois pilares do futebol nascente no Brasil. E participou de um momento histórico, como o primeiro grande duelo entre paulistas do São Paulo Scratch Team e dos cariocas do Rio Team, em 19 de outubro de 1901. E foi dele o primeiro gol paulista nesta rivalidade, um marco que ajudou a construir o futebol nacional. Jeffery era um fullback, defensor firme, de presença forte, respeitado em campo e jogou ao lado de nomes como Charles Miller, Boys, Tutu Miranda, Geraldo Toledo e Tome, defendendo com orgulho São Paulo. Naquele tempo, São Paulo levava vantagem nos confrontos contra o Rio de Janeiro, e ele era uma peça importante de uma geração vencedora e um dos pilares dos primeiros grandes trunfos do futebol paulista. No ano de 1902, o futebol brasileiro estava prestes a viver um momento histórico. No exato dia de 8 de maio acontecia o primeiro jogo oficial do Campeonato Paulista. Em campo, São Paulo Athletic Clube. Entre seus jogadores, nomes começavam a surgir com força: Walter Jeffery e Charles Miller. Naquela estreia contra o paulistano, o SPAC venceu por 4-0, mas não foi apenas uma vitória. Jeffery atua como ponta esquerda e marca um dos gols. Já se via que não era um jogador comum. 2 dias depois, em 13 de maio, uma mudança. Jeffery recua, vai para a defesa, mostrando sua versatilidade.
Boys assume o ataque e o resultado, mais uma vitória de 3-0 sobre o Mackenzie, com Jeffrey mantendo as defesas seguras. No dia 8 de junho, novamente como zagueiro, mais uma atuação sólida, mais uma vitória de 3-0 sobre o Internacional. O SPAC avançava forte, seguro e imponente, mas então veio o desafio, o forte time do paulistano, e desta vez a história foi diferente. O time de Ibanez Sales não foi a campo para perder, e saiu com uma vitória de 1-0. Nem mesmo Jeffrey, na defesa, conseguiu evitar esta derrota. Mas grandes jogadores respondem em campo, e Jeffrey respondeu. No dia 20 de julho, contra o Germânia, ele volta ao ataque, e agora pela ponta direita. E o que acontece? 2 gols. Jeffrey marca 2 vezes na vitória de 4-0, e ao seu lado o nome começa a ecoar. Charles Miller, também com 2 gols, já se tornando um dos jogadores mais falados do campeonato. O SPAC seguia forte. No dia 3 de agosto, mais uma vitória, 3-0 sobre o Germânia. Mas nem tudo era fácil. 26 de outubro de 1902, o último jogo contra o paulistano. Só a vitória interessava, só ela garantia o título. Mas então o inesperado acontece. O goleiro Andrew não pôde jogar. Silêncio, incerteza. É neste momento que surge Walter Jeffrey. Ele deixa a linha, ele deixa o ataque, ele deixa a defesa e vai para o gol. Sim, Walter Jeffrey no gol. E aí, na posição mais improvável, ele faz história, defende, segura a luta, garante a vitória por 2-1. O apito final soa. Naquele momento, o SPAC se torna o primeiro campeão paulista da história. E Walter Jeffrey foi muito mais que um jogador. Foi atacante, foi defensor. E naquele dia, foi realmente um herói no gol. Um símbolo de uma era que o futebol ainda estava sendo construído no Brasil. Ao seu lado brilhava também Charles Miller, artilheiro daquele campeonato com 10 gols. Mas a história guarda um lugar especial para aqueles homens versáteis, que fez de tudo em campo e escreveu seu nome na história no início do futebol brasileiro. 21 de maio de 1903, o jogo número 22 do Campeonato Paulista, no Velódromo, na Rua da Consolação, São Paulo Atlético Clube entra em campo e vence o Mackenzie por 2-0. Mas não é só uma vitória, é o retorno de um pilar. Walter Jeffrey volta à zaga, a defesa ganha força, o time ganha confiança, mas o futebol não perdoa acomodações. 11 de julho, agora no Parque Antártica, o Mackenzie dá o troco, 2-1. Belfort Duarte, Alício de Carvalho, Pedro Bicudo comandaram a vitória. E o recado está dado, o campeonato seria uma guerra. Então chega 24 de junho, o confronto começa a definir uma rivalidade histórica. SPAC contra o poderoso Clube Atlético Paulistano. Um time fortíssimo, com Tutu, Rubião, Geraldo, Jorge, Olavo, Renato Miranda, João Marques, Oscar, Álvaro Rocha, Ibanez Sales e Vendré. E nem mesmo Walter Jeffrey consegue segurar a derrota por 2-0. O paulistano cresce e assusta, e não para por aí. 5 de julho, uma goleada histórica, 5-0 do Internacional. 19 de julho, mais uma demonstração de força e 4-1 no Germânia. O paulistano parecia imbatível. Mas aí é que o futebol mostra sua essência. 2 de agosto, reencontro. Desta vez tudo muda. Walter Jeffrey, Hobson, Charles Miller e Boys entram em campo com uma missão e aplicaram 4-0. Uma resposta brutal, uma afirmação que o SPAC ainda estava vivo. 9 de agosto, um empate de 1-1 com Germânia. Equilíbrio total. Cada ponto valia ouro.
27 de setembro, SPAC 3, Internacional 0. A confiança começa a ser restaurada. Então, 25 de outubro, o jogo que valia tudo. O SPAC vence o Paulistano por 2-1. O empate na pontuação e o campeonato não tinha dono. Precisava de um desempate. E nele, o SPAC se impõe e é bicampeão paulista de 1903. Boys, o artilheiro com 5 gols, uma conquista construída na tensão, na resposta e na superação. Mas 1904 já batia a porta, e com ele um desafio ainda maior. Em 2 de maio, uma vitória simples sobre Germânia. Walter Jeffrey continua firme na defesa. 23 de junho, um empate de 1-1 contra o Paulistano, mas sem Jeffrey em campo, desfalque sentido. Em 29 de junho, goleada de 5-0 na Associação Atlética das Palmeiras. Mesmo sem Jeffrey, o elenco demonstra força. 10 de julho, vitória apertada de 3-2 sobre o Germânia. Jeffrey já está de volta. 24 de julho, outro duelo contra o Paulistano, 0-0. Jogo duríssimo, travado, digno de rivais. 30 de julho, 3-0 na Associação Atlética das Palmeiras. 7 de agosto, mais uma goleada de 5-0 no Internacional. 15 de agosto, uma vitória simples no Mackenzie. 27 de setembro, 4-1 no Internacional. O campeonato chega a seu ponto máximo. SPAC e Paulistano lado a lado. Então, 30 de outubro de 1904, o jogo mais tenso daquela era. Um único gol de Charles Miller. SPAC 1-0. Mas o apito final vem antes. 4 minutos antes, o paulistano protesta, reclama e contesta. A decisão vai para a Liga. O presidente Armando Prado analisa e mantém o resultado. Novo protesto, mais pressão. Nada muda. O título é confirmado. O SPAC conquista o tricampeonato paulista. E mais do que isso, ficaram de posse definitiva da taça Antônio Casimiro da Costa. Charles Miller recebe o troféu. E ali, naquele momento, não era apenas uma taça. Era um símbolo de sua era. De um time, de homens que estavam escrevendo a história do futebol brasileiro. Walter Jeffrey, Robinson, Charles Miller, Boys e muitos outros nomes que jogaram partidas. Eles construíram o início de tudo. Naquele campeonato, Charles Miller e Boys terminaram como artilheiros com 9 gols cada. Mas o que ficou não foi números, foi rivalidade, tensão e emoção, e o nascimento do futebol brasileiro que nós aprendemos a amar. Mas Jeffrey também construiu uma carreira sólida fora do futebol. Em 1905, estudava na Escola de Farmácia de São Paulo. Paralelamente, disputava o Campeonato Paulista de Futebol, mas algo muda. Os jogos ficaram mais difíceis, vitórias apertadas de 4-3, 2-1, os adversários evoluíram, treinavam mais, pensavam melhor no jogo, estavam prontos. E pela primeira vez, o SPAC cai. O paulistano conquista o título, o Germânia cresce, o SPAC fica apenas no 4º lugar. O sinal estava dado, o futebol havia mudado. Em 1906, o equilíbrio domina. Grandes elencos, grandes confrontos. Mas o campeão é outro, é o Germânia. O SPAC já não impõe mais medo. Em 1907, a queda é ainda mais dura. 5º lugar, o time que antes reinava, agora luta para competir. Em 1908, a crise se instala. Charles Miller, o maior nome do futebol brasileiro naquele momento, vai para o gol. Walter Jeffrey desaparece das escalações. O time perde a identidade. E mais uma vez, termina em 5º lugar. Então, 1909 surge com um novo capítulo, um novo nome, Arthur Fenderreich, o primeiro gênio do futebol brasileiro. Enquanto ele surge, o SPAC aparece em último lugar. O tempo não perdoa. Em 1910, novos clubes surgem. Novas forças aparecem, o futebol deixa de ser de elite e começa a ganhar o povo. O SPAC até melhora, mas já não domina mais. Em 1911, Walter Jeffrey muda de lado, vai para o rival paulistano. Joga, tenta, mas já não é o mesmo.
o ciclo se encerra, mas já era cirurgião dentista naquela época. Com consultório na Rua São Bento, número 12, no Largo da Sé, número 2, onde mantinha o conhecido Gabinete Dentário Jeffrey, um profissional respeitado na alta sociedade paulistana. Com talento, presença e carisma, Walter Jeffrey também chamava atenção fora dos gramados. Era visto como um homem elegante e personalidade marcante. Em 1912, a transformação no futebol paulista é completa. Uma nova geração toma conta. Novos nomes, novo estilo, novo futebol. E aqueles pioneiros, aqueles que começaram tudo, vão lentamente saindo de cena. O SPAC, um dia que ensinou o Brasil a jogar futebol, agora assistia ao nascimento de uma nova era. Com o passar dos anos, Jeffrey deixou São Paulo, rumo a Southampton, na Inglaterra. Viajou em um vapor chamado Arabuaia. Quando retornou, foi para Mato Grosso do Sul, um novo capítulo, longe dos grandes centros, mas não longe da história. Em Corumbá, estabeleceu definitivamente, montou um consultório na Rua Frei Mariano, e foi neste consultório, em uma conversa informal com o meu avô, que essa história foi preservada por mais de 90 anos, e assim salvando ela do esquecimento, fazendo com que meu pai seguisse esse dom em pesquisar grandes nomes da história do futebol. Walter Jeffrey permaneceu por mais de 20 anos exercendo sua profissão, ganhou respeito e admiração e se tornou uma referência na região. Em 1936, casou-se com Celina Martins e construiu sua família, uma vida mais tranquila, depois de anos intensos no futebol. Em 1º de fevereiro de 1935, um momento dramático, um incêndio atingiu a sua residência, na cidade de Ladari. E seu filho Jorge foi salvo por um oficial da Marinha, em um ato de coragem que ficou registrado na história. Apúcro Aguiar Botton de Melo, fuzileiro aviador naval, recebeu uma medalha por bravura. Em 1939, Walter Jeffrey já era visto como uma lenda, um dos mais antigos craques do Brasil, até apontado como um dos primeiros a executar um movimento que lembravam a bicicleta no futebol. Seu nome seguia vivo na memória do esporte. Já mais velho, em sua casa em Corumbá, às margens do rio Paraguai, Jeffrey relembra com entusiasmo os primeiros dias de futebol. Falava do campo do Bom Retiro, dos primeiros jogos, dos verdadeiros pioneiros, que davam a vida pelo esporte. Até os 80 anos ainda carregava consigo essas histórias. Walter Jeffrey faleceu no dia 9 de outubro de 1964, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Mas deixou um legado que poucos conhecem, que ele ajudou a construir o futebol que hoje tanto amamos. E pensar que tudo isso chegou até mim por meio de uma conversa simples entre meu avô e Walter Jeffrey, sentado em uma cadeira de dentista, a história de um dos primeiros craques do Brasil. Agora quero saber de vocês o que acharam desta jornada pelos primórdios do futebol e da forma curiosa que meu avô também colaborou para a memória do futebol brasileiro. Então nos ajude a manter este canal vivo. Comente, curte e compartilhe. Ative o sininho para receber todas as notificações e novas histórias fantásticas. Ah, e se inscreva no canal e avise aquele seu amigo apaixonado por futebol que estamos aqui, trabalhando para levar até vocês histórias inéditas do futebol em formatos mais atraentes. Combinado? Conto com vocês e nos vemos no próximo sábado com a história do uruguaio que revolucionou a forma de jogar no ataque. Fiquem ligados.